Jonathan Edwards. Afeições religiosas. Parte 2. Como os afetos religiosos podem ser avaliados erradamente. Capítulo 2. Sinais falsos dos verdadeiros afetos religiosos. Após a leitura do capítulo anterior, alguém pode querer se explicar. Não sou desses que não possuem afetos religiosos, pois frequentemente sou profundamente tocado quando considero as grandes realidades da religião. Entretanto, tal pessoa não deve deduzir que possui mesmo os afetos religiosos. Da mesma forma que não podemos rejeitar todos os afetos com relação à fé, também não podemos deduzir que todos que são afetados pela religião possuem a verdadeira graça e estão, assim, sujeitos à influência salvadora do Espírito de Deus. Portanto, devemos concluir que é necessário fazer distinção entre os tipos de afetos religiosos. Para tratar mais disso, quero fazer duas coisas no restante deste livro. Quero relacionar o que não podemos tomar como evidência quando julgamos a autenticidade dos fatos. Precisamos tomar cuidado para não julgar os afetos a partir de evidências falsas. Quero observar aspectos em que os afetos são espirituais, da graça, e como diferem dos que não são. Quero também mostrar como identificar e conhecer os verdadeiros afetos. Primeiro, então, neste capítulo, citaremos algumas formas em que os verdadeiros afetos podem ser falsamente avaliados. 1. A intensidade dos afetos religiosos não é evidência. Uns se apressam a condenar todos os afetos intensos. O preconceito os domina assim que veem alguém elevando os afetos religiosos a um alto grau e, sem pensar duas vezes, declaram que se trata de ilusão. Mas, já que a verdadeira religião reside profundamente nos afetos religiosos, então haverá muitos afetos e uma rica qualidade de fé genuína. O amor, por exemplo, é um afeto. Nenhum cristão ousa negar que as pessoas devem amar a Deus e a Jesus Cristo intensamente. Ninguém tem coragem de afirmar que não devemos odiar profundamente o pecado e que não sofremos muito por causa dele. Devemos ser gratos a Deus por toda a misericórdia que temos recebido. Precisamos desejar buscar a Deus e ter uma vida santa. Ninguém pode permanecer satisfeito com sua vida, afirmando que não precisa se humilhar, que está tudo bem na situação presente. Todos que entendem pelo menos um pouco do amor de Cristo que morreu por todos nós, deixam de lado a indiferença. Ninguém pode, em sã consciência, acreditar que tais afetos por Deus venham a arruinar a verdadeira religião. Nosso texto fala claramente de afetos grandes e elevados. Exultam com alegria indizível e gloriosa. Na verdade, as expressões usadas são superlativas. As Escrituras claramente nos convidam a exercitar os afetos mais intensos. No primeiro e maior mandamento da lei, há um acúmulo de expressões, como se as palavras não fossem suficientes para expressar a intensidade que deve ter nosso amor a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6:5. Os santos são chamados a exercitar um alto grau de alegria. Cristo disse aos discípulos: alegrem-se e regozijem-se. Mateus 5:12, conforme Salmo 68:3. Nos Salmos, os santos são convidados muitas vezes a gritar de alegria. Em Lucas 6:23, há a exortação: saltem de alegria. Os santos são chamados para louvar a Deus de todo o coração. Com o coração elevado nos caminhos do Senhor
e a alma engrandecendo o Senhor, a cantar louvores, falar de suas obras maravilhosas e declarar seus feitos. Vemos, na Escritura, os santos mais eminentes professando seguidamente afetos intensos. O salmista fala do amor como se não conseguisse encontrar as palavras adequadas. Como eu amo a tua lei. Salmo 119, 97. E o mesmo acontece ao expressar ódio intenso ao pecado. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Salmo 139, 21 e 22. Ele expressa também profunda tristeza pelo pecado. Fala sobre pecados, sobre sua cabeça como uma carga pesada demais para ele, e que geme o dia todo, e sua umidade se transforma na seca do verão. Refere-se aos próprios ossos como tendo sido quebrados pelo sofrimento. Expressa frequentemente desejos espirituais intensos, com ampla variedade das expressões mais fortes que conhecemos. Por exemplo, fala de seu anseio, da alma com sede, como em uma terra seca e árida, onde não existe água, onde ele arqueja sua carne e a sua alma grita, porque a alma está destruída por causa do anseio. Demonstra também profundo e intenso sofrimento pelo pecado dos outros. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Salmo 119, 136. No versículo 53, afirma: fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Exprime também alegria intensa. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dá. Salmo 21, 1. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti. Salmo 71, 23. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Salmo 63, do 3 ao 7. O apóstolo Paulo expressa vários afetos intensos. Demonstra piedade e preocupação pelo bem dos outros, a ponto de sua alma se angustiar. Possuía amor profundo, ardente e abundante, com desejos sérios e permanentes, e também exultava de alegria. Escreveu sobre a exaltação e os triunfos de sua alma, da intensa expectativa e esperança, das inúmeras lágrimas e frequentemente do imenso sofrimento de sua alma em piedade, dor, desejo sincero, ciúme santo e zelo fervoroso. Grande parte disso já foi citado e não há necessidade de repetir. João Batista fez o mesmo. Também expressou grande alegria. João 3,29. A descrição das mulheres benditas que ungiram o corpo de Jesus mostra que exercitaram afetos intensos na ressurreição. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Mateus 28,8. Costuma-se prever que a Igreja de Deus desfrutará de imenso regozijo em seu futuro na terra. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Salmo 89, 15 e 16. Realmente, já que grande alegria é o verdadeiro fruto do Evangelho de Cristo, o anjo chamou a chegada dele de boas novas de grande alegria, que são para todo o povo.
Lucas 2:10. No céu, santos anjos, em toda sua perfeição, são profundamente afetados quando se deparam com a perfeição das obras de Deus e as contemplam. O amor, então, é uma chama celestial pura. E o mesmo acontece com a grandeza e a força da alegria e da gratidão. O louvor deles é representado como a voz de muitas águas e grandes trovões, porque reagem com perfeição à grandeza do amor de Deus. Esses exemplos demonstram a intensidade dos afetos religiosos. Condenar o entusiasmo e presumir que o afeto não passa de emoção é um grande erro desnecessário. Por outro lado, a intensidade não constitui evidência de verdadeiros afetos religiosos. As Escrituras Sagradas, nossa regra e guia infalível, deixam claro que os afetos intensos às vezes não são espirituais nem da salvação. O apóstolo Paulo temia que os afetos exaltados dos Gálatas tivessem sido exercitados em vão e não resultassem em bem nenhum. Por isso perguntou: que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Gálatas 4,15. No versículo 11, ele disse que temia por eles, receava ter sofrido por eles em vão. Os filhos de Israel também foram imensamente afetados pela misericórdia de Deus quando viram o maravilhoso livramento no Mar Vermelho e cantaram louvores. Contudo, esqueceram logo o que tinha acontecido. Foram profundamente afetados de novo no Monte Sinai, ao ver as manifestações gloriosas da presença de Deus. Confiantes responderam: faremos tudo o que o Senhor falou, seremos obedientes. Mas o entusiasmo e a demonstração de afeto acabaram muito rápido. Logo se voltaram para outros deuses, festejando e gritando em volta de um bezerro de ouro. Segundo o evangelista João, multidões foram afetadas pelo milagre da ressurreição de Lázaro. João 12,18. E quando Jesus entrou em Jerusalém, a multidão fez um tumulto. Cortaram ramos de palmeiras e os espalharam no caminho para exaltar a Cristo, como se o chão não fosse digno de receber as patas do jumento que o carregava. Na verdade, chegaram a tirar as próprias capas e as colocaram no caminho, gritando a plenos pulmões: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Mateus 21, 8 e 9. Foi como se toda a cidade despertasse de novo, em um imenso alvoroço. Enquanto a multidão gritava Hosana, os fariseus comentavam: olhem como todo mundo vai atrás dele. João 12,19. No entanto, naquele tempo, Cristo tinha apenas uns poucos discípulos fiéis, e a celebração acabou num instante. Foi sufocada e morta quando o mesmo Jesus se colocou, amarrado com um manto falso e uma coroa de espinhos, para sofrer escárnio, ser cuspido, açoitado, condenado e morto, executado. A verdade é que havia de novo uma grande multidão gritando por causa dele, mas os gritos eram muito diferentes. Em vez de Hosana, Hosana, diziam: crucifica-o, crucifica-o. Todos os pensadores ortodoxos concordam que os afetos religiosos podem ser levados a um nível intenso, mas não constituem evidência da verdadeira religião. 2. Afetos físicos não são evidência dos verdadeiros afetos. De alguma forma, todos os afetos influenciam o corpo. Como já vimos, corpo e alma são tão unidos que tudo que afeta profundamente a mente tem reflexos físicos. Mas reações físicas intensas não provam a espiritualidade dos afetos. Por outro lado, desconheço um padrão que mostre que afetos santos e da graça não afetem muito o corpo. Não vejo motivo que impeça a experiência da glória de Deus levar a um desmaio.
há grande poder nos afetos espirituais. Lemos que ele age nos cristãos. Efésios 3:7. Que o Espírito Santo se manifesta como espírito de poder. 2 Timóteo 1:7. E que age nas pessoas com esse poder. Efésios 3:7 e 20. A natureza humana, por sua vez, é fraca. A Escritura fala da carne e do sangue como extremamente fracos e inadequados para experiências espirituais e celestiais. Mateus 26:41, 1 Coríntios 15:43 e versículo 50. O texto que estamos analisando se refere à alegria indizível e gloriosa. Olhando para a natureza humana e a dos afetos, não se pode deixar de notar que a alegria indizível e gloriosa pode ser grande e esmagadora demais para a debilidade do pó e cinza da condição humana. A verdade é que nenhum ser humano pode ver Deus e continuar vivo. O salmista se refere ao efeito que as emoções religiosas intensas exerciam sobre a carne, ou corpo, dele, assim como sobre a alma. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Salmo 84:2. Há uma distinção clara entre coração e carne. O mesmo acontece no Salmo 63:1. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. O profeta fala de seu corpo ser dominado pela sensação da majestade de Deus. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Abacuque 3:16. O salmista também fala especificamente sobre o tremor da carne. O meu corpo estremece diante de ti. Salmo 119:120. Fica evidente na Escritura que a noção da glória de Deus, que algumas vezes vem a este mundo, tende a sobrepujar o corpo humano. Vemos, por exemplo, descrição disso no profeta Daniel e no apóstolo João. Daniel disse: fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Daniel 10:8. O apóstolo João relatou ao contar a revelação que recebera: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Apocalipse 1:17. Como consequência, ambos foram profundamente afetados. A alma tomada e o corpo subjugado pela experiência da presença e da glória de Deus. Creio ser precipitado defender que Deus não pode e não concederá experiências semelhantes da glória e majestade de sua natureza a seus santos, sem que haja impedimentos externos. Antes de concluir esse ponto, gostaria de observar que a Escritura faz uso amplo dos efeitos físicos na expressão da força dos afetos santos e espirituais. Tremor, Salmo 119, 120, Esdras 9:4, Isaías 66, 2 e 5. Gemidos, Romanos 8:26. Ficar doente, Cântico dos Cânticos 2:5 e 5:8. Suspirar, Salmo 84:2. Coração palpitando, Salmo 38:10, 42:1, 119, 131. E desfalecer, Salmos 84:2 e 119:81. Alguém pode dizer que essas expressões foram usadas figurativamente para representar o grau de afeto, mas tenho a esperança de que todos concordarão que elas são figuras adequadas que o Espírito de Deus usa para representar a experiência intensa dos afetos espirituais. Não creio que a experiência de tais emoções possa ser confundida com afetos falsos e enganos do diabo. 3. Fluência e fervor ao falar não são evidência. Muitos sentem um preconceito enorme contra pessoas que falam com fluência e fervor. Condenam,
os que falam muito, como sendo fariseus e hipócritas cheios de pompa. Por outro lado, há quem imediatamente acredita no que os fervorosos falam e deduzem que são filhos de Deus sob a influência salvadora do Espírito Santo por causa do modo como discursam. Assim agem com ignorância e tolice. Consideram o falatório como grande evidência do novo nascimento. Argumentam que fulano teve a boca aberta, antes falava pouco, mas agora está pleno e livre, tem liberdade para abrir o coração e louvar a Deus, a mesma liberdade de uma fonte que jorra água. E assim por diante. Mas estão confiando demais nessa evidência. A conclusão mostra pouco discernimento. E a experiência não passa de evento efêmero. Fato que mais tarde ficará provado sem sombra de dúvida. É um erro confiar na própria sabedoria ou discernimento em vez de tomar a Escritura como regra. Embora ela contenha inúmeras regras sobre como julgar a nós mesmos e nos comportar com o próximo, não existe norma para julgar emoções. As pessoas tendem a falar muito sobre religião. Isso pode partir de um motivo bom ou não. Às vezes o coração está pleno de afetos santos, pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Porém, mais uma vez, os corações podem estar cheios de afetos religiosos que não são santos. Tudo depende da natureza dos afetos. O entusiasmo das multidões que seguiram João Batista e Jesus significava apenas um estado emocional, sentimento efêmero. Assim, a pessoa pode falar muito de suas experiências, mas frequentemente isso é um sinal negativo e não positivo. É como a árvore repleta de folhas que dá pouquíssimos frutos, ou como a nuvem que parece trazer uma tempestade, mas não passa de vento sobre a terra seca e árida. O Espírito Santo usa muito esse simbolismo para representar a mera exposição oral da religião sem repercussão verdadeira na vida. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Provérbios 25:14. Os fortes afetos falsos se apresentam com muito mais facilidade do que os verdadeiros. A pompa e a visibilidade fazem parte da natureza da falsa religião, como acontecia com os fariseus. 4. Emoções impostas não são evidência. Hoje, muitos condenam qualquer afeto estimulado que não possa ser explicado. Os afetos não parecem resultar dos esforços da pessoa, nem ser consequência natural de suas próprias habilidades. Parece haver influência externa de um poder sobrenatural sobre a mente da pessoa. Quantos têm reprovado e ridicularizado atualmente a doutrina da experiência interior, ou a percepção sensível do poder e da ação imediata do Espírito de Deus? Acreditam que o Espírito de Deus opera de forma silenciosa, secreta e imperceptível, através de nossos próprios esforços. Assim, não fazem distinção entre a influência do Espírito Santo e a operação natural de nossas faculdades mentais. É irracional supor que alguém pretenda receber a influência salvadora do Espírito de Deus enquanto negligencia o aprimoramento dos meios indicados pela graça. Esperar que o Espírito opere para salvar na mente sem usar outros meios é ser emocional demais. Sem dúvida, também é verdade que o Espírito de Deus usa vários meios e circunstâncias e às vezes opera de forma mais secreta e gradual, partindo de um começo pequeno, o que não faz em outras ocasiões. Mas, se existe mesmo um poder totalmente diferente do nosso e mais forte, então será razoável supor que a ação dele possa ser produzida externamente? Se a graça é mesmo poderosa e eficaz, um agente externo, ou se o poder divino se encontra fora de nós,
Por que seria irracional supor que ele pode e opera como quer? Será tão estranho quanto parece? Quando a graça no coração não foi produzida por nossas forças, nem resultado de nossas faculdades naturais, nem produzida por qualquer meio ou instrumento que não o Espírito do Todo-Poderoso, então será estranho e inaceitável que fatos diferentes aconteçam? A Escritura ensina abundantemente que a graça na alma é tão afetada pelo poder de Deus que a experiência pode ser propriamente comparada a um novo nascimento, uma ressurreição, uma criação, ou ser feita a partir do nada. Essas metáforas são usadas para ilustrar o poder imenso de Deus, tremendamente glorificado e maravilhoso para contemplarmos. Efésios 1, do 17 ao 20. Mas, e o que dizer das situações em que o Todo-Poderoso realiza suas grandes obras em segredo? Por que ele faz isso? A julgar pela Escritura, parece que ele costuma agir imperceptivelmente, para que a dependência do ser humano seja mais evidente e nenhuma carne se glorie na presença dele. 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Faz isso também para que só ele seja exaltado. Isaías 2, do 1 ao 17. E para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. É assim que o poder de Cristo se manifesta em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Ele declara que nada senão sua mão me salvou. Juízes 7, 7. Os homens de Gideão, bem como Davi, enfrentando Golias, são fatos que ilustram o mesmo princípio. O Evangelho sempre confundiu os filósofos desse mundo. Em Efésios 1, 18 e 19, o apóstolo fala sobre Deus iluminar a mente dos cristãos e assim fazer com que acreditassem em Cristo. O propósito era que eles conhecessem a imensidão do poder de Deus, dado aos que creem. As palavras exatas são: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Note que, quando o apóstolo fala sobre estarem sujeitos a Deus para serem iluminados e seguirem o chamado, ele mostra que o propósito nada mais é do que conhecerem por experiência pessoal. Os santos que têm experiência com esse poder sentem e discernem conscientemente o que é divino da operação natural distinta da própria mente, que não se agrada de Deus agir tão em segredo e imperceptivelmente que o resultado não possa demonstrar que estão sujeitos a um outro poder extrínseco. Então, é irracional e contra as Escrituras afirmar que os afetos não procedem do Espírito de Deus, porque não são da própria pessoa. Contudo, não há evidência de que os afetos são de Deus quando não são produzidos de forma adequada pelos que são sujeitos a Ele, ou quando brotam na mente de maneira inexplicável. Há alguns que usam esse argumento em seu próprio favor. Quando falam sobre sua experiência, dizem: tenho certeza de que não inventei. Não foi fruto de nenhum plano ou esforço meu. Quando aconteceu, nem estava pensando nisso. Mesmo que me dessem toda a riqueza do mundo, eu não conseguiria repetir por mim mesmo. Diante disso, acreditam que a experiência veio do Espírito de Deus e por isso tem valor para a salvação. Isso é ignorância e falta de bom senso, já que pode ser obra de outro espírito. O comentário acima não prova que tudo foi obra do Espírito Santo. Somos exortados a provar os espíritos. Também existem impressões na mente
que não foram produzidas pela própria pessoa, nem por espírito maligno, mas sim pelo Espírito de Deus. E assim mesmo não têm valor para a salvação, mas são apenas influência comum do Espírito. Essa pode ser a experiência dos que são citados em Hebreus 6, 4 e 5. Aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mesmo assim, eles podem viver totalmente alheios a coisas melhores, próprias da salvação. Versículo 9.